O que eu recebi através da oração, quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora você, vale a pena crer no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesta noite de segunda-feira, dia 17 de novembro, saudar a você com a doce paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã e amados ouvintes. Dentro do 8º dia deste grande clamor no livro da intercessão, eu quero louvar ao Senhor Deus e desejar uma boa noite e a paz do Senhor Jesus, a irmã Mara Rome, seu esposo, irmão Roberto, e toda a sua família. Quero também saudar a irmã Vânia Cunha, juntamente com a sua filha Melissa, minha ovelhinha. Beijo no coração do pastor Anderson. Deus abençoe, meu anjo. Eu quero engrandecer o Senhor e saudar a irmã Lucilda, com a paz do Senhor Jesus, e uma boa noite. Irmãos, rompemos a primeira fase deste propósito. Irmã Dulce Maria, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Rompemos
a primeira fase desse propósito. Foram aí 7 dias consecutivos. Hoje, o 8º. Deixa eu chamar a sua atenção, por gentileza. Todas as vezes que você se põe na posição de se aproximar do Senhor nosso Deus, em oração, em jejum, em leitura, em renúncia, nunca esqueça que o meu e o seu adversário, ele nunca fica satisfeito. Irmã Regina Maria de Paula, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. A irmã Lília Souza, Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus. E nós temos recebido muitos contra-ataques, muitos levantes do adversário. Uns diretamente, outros indiretamente. Mas esses levantes que têm surgido em sua vida não é nada mais, nada menos do resultado da sua busca constante diante do Senhor nosso Deus. Porque se está havendo levante, é porque a sua oração está chegando diante do Senhor Deus. Então, não deixa nada te abater. Fica atento, porque a sua oração o Senhor Deus está recebendo. Irmã Lília, Deus abençoe. Irmã Lídia Márcia, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Irmã Rosalina Pioli, Deus abençoe e a paz do Senhor. Meus irmãos, eu recebi 2 notícias hoje que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é: meu coração se alegra, porque tem uma irmã, que eu não vou citar o nome por ética, ela entrou em contato comigo, ela tem a sua denominação, e devido à necessidade dela tão grande, desespero dela, eu parei e dei uma atenção a ela na questão de um conselho, pois eu mesmo observei e chamei ela no privado. Presta atenção. Como que eu observei? Eu preciso fazer essa colocação para que vocês fiquem atentos. Eu observando que ela frequentemente trocando a foto do WhatsApp dela, do seu perfil. Então, por eu ser uma pessoa muito observadora, e eu estudei um pouquinho de psicologia, eu falei: Senhor, essa irmã não está bem. Eu vou tomar a liberdade para chamar ela e vou fazer a pergunta, e em cima da pergunta eu vou aconselhá-la. Pois bem, foi dito e feito. Eu chamei ela, ela me respondeu, e eu falei assim: irmã, a senhora está atravessando um processo de uma crise de ansiedade com princípio de depressão. Quando eu falei isso, do outro lado ela desabou a chorar. E ela falou: pastor, é isso mesmo. Como que o senhor sabe? Eu falei: em primeiro lugar, o Espírito Santo não testifica. Em segundo lugar, eu vi os seus comportamentos através da frequência de fotos que você troca. Aí ela ficou assim, parou um pouquinho, escreveu, depois voltou. E eu falei: vou te dar um conselho. O Senhor Jesus, ele disse que quem precisa de médicos são os doentes, não os que estão sãos. Jesus, ele cura. Jesus, ele transforma. Mas o Senhor Jesus deixou o recurso da medicina. Eu não sei, falei com ela, se a senhora já ouviu algumas vezes que cristão não procura psicólogo, cristão não procura psiquiatra, porque psiquiatra é lugar de doido. Isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. Falei com ela.
E eu falei com ela, ó, eu fui tratado pela depressão durante 5 anos. E fui explicando para ela. Eu falei, o conselho que eu te dou, primeiro, procure um psicólogo. E o psicólogo vai te encaminhar para um psiquiatra. E não se preocupe, porque eu vou estar te cobrindo em oração. Isso tem mais ou menos 1 mês e meio. E para a glória de Deus, hoje ela entrou em contato comigo novamente. E falando assim, pastor, eu tenho uma novidade para contar para o senhor que alegra o coração do senhor. Eu falei, pois não, conta-me. Ela disse, pastor, eu segui os seus conselhos. Eu já passei pela psicóloga. Agora, pastor, eu já passei pelo psiquiatra e já estou tomando as medicações. Pastor, eu confesso que no começo eu fiquei com medo. Mas depois eu reagi e comecei a tomar. Pastor, hoje eu sou uma nova pessoa. Pastor, me sentindo outra pessoa. Então, meus irmãos, olha que notícia maravilhosa. Aconselhei, orientei, ela obedeceu e está aí através do resultado. Então, quantas vezes, né, o adversário joga na nossa mente, psicólogo, psiquiatra? Não, o cristão não precisa disso. Ei, você é um cristão, mas é ser humano. O próprio Jesus nos ensina. Quem precisa de médico são... Quem precisa de médico, quem precisa ir ao médico, aqueles que estão doentes. Então, assim a irmã fez e o nome do Pai tem sido glorificado na vida dela. Amém? A irmã Ana Maria Piccolo, Deus abençoe. A irmã Michele, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. E nós vamos agora, a irmã Fátima Ribeiro, Deus abençoe. Glória a Jesus. Irmãos, a segunda notícia não é muito boa, pois eu tenho recebido muitas mensagens de pedido de oração e hoje eu recebi um pedido. Uma jovem de 21 anos, há aproximadamente quase 2 meses, ela perdeu a sua avó, veio a óbito e ela foi fazer um exame de rotina de sangue. E nos exames deu uma alteração e o médico pediu para a mãe e ela retornar. Ao retornar, o médico deu o diagnóstico que esta jovem, filha única, com leucemia, está há 8 dias hospitalizada, esperando vaga para um hospital de porte que cuida na área dessa doença. Então, meus irmãos, olha que situação. Enviaram a foto dela para mim no hospital, né, debilitada. Nossa, é triste ver uma situação dessa. Então eu digo a você com toda a provação, você com toda dificuldade, o Senhor Deus tem te sustentado. Então é desesperador, é doloroso para esta mãe, mas eu digo, não se desespera. Alguém intercede por você. Irmã Maria da Glória, Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Vamos para o texto. Irmão Cláudio Oliveira, Deus abençoe. A minha ovelha, com quase 80 anos, a irmã Sônia, glória a Jesus. Vamos para a Bíblia. 21 horas com mais 13 minutos, irmão Dinésio, Deus abençoe, a paz do Senhor, juntamente com a sua família. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Hoje nós vamos falar do intercessor, o segundo intercessor fiel, o segundo intercessor perfeito. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 26 nos ensina dizendo, da mesma maneira, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, porque não sabemos o que haver de pedir como convém, mas o Espírito, oh aleluia, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemido inexprimíveis. Glória a Deus.
Hoje, dentro do propósito do grande clamor, quero falar do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo nos socorre na fraqueza. É bem verdade que, parafraseando o texto em João, no capítulo de número 14, versículo de número 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiqueis convosco para sempre. E esse Consolador, no capítulo de 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Oh, glória a Deus! Eu quero que você dobre a sua atenção, por favor. No 8º dia, eu quero falar do segundo intercessor fiel e perfeito, Espírito Santo, que compõe a Trindade Santa. Os três é um só, mas porém tem funções diferentes. Dobra a sua atenção. O Senhor Jesus, quando ele estava na terra, ele recebe a confirmação em Mateus, capítulo de número 3, no capítulo 2, para o capítulo 3, até o capítulo 4, nos fala que ele, quando ele é batizado por João Batista, e quando ele desce as águas, a Bíblia nos afirma que o céu se abre, no capítulo 3 de Mateus. E quando o céu se abre, a voz brada do alto céu, dizendo: Eis aí o meu filho amado, a quem eu me compraz. Quem fala isso é o próprio Deus. Compraz significa prazer. E naquele exato momento vem uma pomba branca, batendo as asas, simbolicamente falando, representando o Espírito Santo, que veio sobre o Senhor Jesus. O mesmo Espírito, lá em Mateus, no capítulo 1, no capítulo 2, desce sobre Maria, envolve ela, e ela concedeu e deu à luz um menino, pois o nome dele é Jesus. Dobra a sua atenção. Esse mesmo Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele não está em qualquer pessoa. Ele está dentro daquela pessoa que um dia confessou a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque dentro de um corpo humano só pode habitar um espírito, que é o meu e o seu espírito. E, através desse espírito, o Espírito Santo é ligado ao seu espírito. É por isso que a Bíblia nos afirma que o profeta, ele é sujeito ao Espírito, mas não o Espírito Santo. Ele é sujeito ao Espírito dele. Ninguém tem domínio sobre o Espírito Santo. Ninguém consegue controlar ou dominar o Espírito Santo de Deus. Então vamos para o texto. A Bíblia nos afirma que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Nós lemos no capítulo 14, versículo 16, que o Senhor Jesus fala do Espírito Santo. Eu vou para o Pai e rogarei a ele para que ele envie um outro Consolador, para que vocês não fiquem só. E agora ele fala no versículo 26, quem foi o Consolador que ele manda o Pai enviar? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o papel, o Espírito Santo que faz tudo se encaixar dentro da vontade de Deus. Porque é o Espírito Santo que prepara a noiva para encontrar com o noivo. Então,
dobra a sua atenção, por favor. Quando eu e você buscamos ao Senhor Deus, o Senhor nos revela algo profundo. A intercessão não é apenas um ato humano. Não. A intercessão é algo muito mais profundo. Por quê? Porque ela é sustentada pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço nesta noite: como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você pode observar que o Espírito Santo está apagado na vida de muitas pessoas. As pessoas falam mais do Senhor Deus, falam mais do Senhor Jesus e pouco do Espírito Santo. Mas é Ele que te ajuda nas fraquezas, é Ele que te orienta, é Ele que te sustenta, é Ele que te guia, é o Espírito Santo. Tá? O Senhor Jesus é o nosso intercessor. Você faz a oração em nome do Senhor Jesus, mas quem leva as orações até Ele é o Espírito Santo. Então, como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Pare e pense. Escuta, quando nós dobramos nossos joelhos, o Espírito Santo está falando: você não está sozinha. Você não está sozinho. Se você parasse para analisar e honrar mais a presença dele em sua vida, você ia ver como a sua vida ia ter uma mudança brusca. Por quê? Porque é o seguinte: tem pessoas que não conseguem distinguir quando o Espírito Santo está falando. Como, pastor? Escuta. Em Gálatas, o Dinés vai colocar, por favor, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 17. A Bíblia nos afirma qual é a postura do Espírito Santo dentro de nós. Como, pastor? Diz assim que é uma luta constante. Que luta é essa? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Há uma luta entre a carne e o Espírito. Isso aí. Então, olha o Espírito Santo agindo na tua vida. Como, pastor? Quando você tem aquela vontade de orar e é uma necessidade, é o Espírito Santo. Quando você tem aquela vontade de ouvir um louvor, é o Espírito Santo. Quando você tem aquela vontade de estar na presença de Deus, é o Espírito Santo. Quando você tem aquela necessidade, tá, de passar um longo período ali em oração, numa comunhão, é o Espírito Santo te levando à presença de Deus. Então, estas são os frutos do Espírito Santo. Como o Dinésio acabou de colocar aí, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e se opõe uns aos outros, para que não façais o que quereis. Então, é uma luta constante. Aí entra o nosso espírito, que é o nosso desejo, nossos prazeres, e o Espírito Santo está ali. Mas se você fortalecer o Espírito Santo fica forte. E o Senhor, nesta noite, está falando ao seu coração: quem você tem alimentado mais? O Espírito ou a carne? Vamos lá. Quando eu escrevo os nomes aqui no livro, o Espírito Santo está falando: você não está escrevendo sozinho. Porque cada nome escrito nesse livro, eu apresento diante do Pai. Quando eu dobro meu joelho e apresento cada nome, o Espírito Santo pega esses nomes como fossem uma bandeja e leva até a presença do Senhor Deus e apresenta cada nome assim, ó, diante do Senhor nosso Deus. E aí, o que acontece? O Espírito Santo intercede junto a mim e a você a presença do Eterno. Bendito seja Deus, glória a Jesus, glória a Deus. O Espírito Santo é a nossa e as nossas fraquezas. Presta atenção. Pastor, o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas fraquezas? Sim. É aí que nós vamos ver o agir dele. Aquele desejo intenso, né, que você está buscando, é porque ele sabe que a carne quer cair, quer inclinar para desejos que saem da vontade de Deus.
E o Espírito Santo te empurra para dentro da vontade de Deus. Então o Espírito Santo é como fosse um cego, né, tentando caminhar, e o Espírito Santo te guiando para que você não tropeça e cai. Então valorize o Espírito Santo na tua vida, porque as suas intercessões, elas são transformadas através do Espírito Santo e chega diante do Senhor nosso Deus. Porque muitas vezes, às vezes nós oramos com tristeza, nós oramos com ira, nós oramos com ódio, nós oramos com angústia, mas o Espírito Santo, conhecendo a dor, conhecendo a situação, ele pega aquelas palavras que saem dos nossos lábios e transforma elas em as palavras perfeitas e apresenta diante de Deus, dizendo: Senhor, é isso que ele queria expressar, é isso que ela queria expressar, e eu apresento a oração dele e dela diante do Senhor. Aleluia. Ele nos socorre naquilo que nós não conseguimos. Tem um louvor que diz assim: Espírito Santo, ajuda nas nossas fraquezas. E eu pergunto a você, você tem demonstrado diante do Espírito Santo que você tem sentido momentos de fraqueza? Não, pastor, eu sou forte. Não pode. Você tem que mostrar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu dependo de ti. Eu dependo totalmente. Me ajuda nas minhas fraquezas. Porque se você não me ajudar, Espírito Santo, eu caio. Porque a intercessão é uma ferramenta poderosa em Deus. E quando você se coloca na posição de intercessor, você está adentrando diante de Deus por intermédio do Espírito Santo. Hoje eu recebi uma oração intercessória de uma irmã, e eu estava ali, acabei de acordar, eu liguei, eu vi aquela oração ligada no trono, e ela orando assim, com uma oração tão gostosa, suave, e eu recebendo aquela oração, e o Espírito Santo transformando aquela oração em cima das minhas necessidades. Aleluia! E o Espírito Santo está falando ao meu coração: filho, as orações que estão sendo feitas, eu estou transformando elas diante de Deus, para que a resposta chegue para a glória do nome do Senhor. Irmãos, orações estão sendo respondidas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo e as nossas fraquezas. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo não. Às vezes cansados, mas o Espírito Santo não. Às vezes sem palavras, mas o Espírito Santo não. Às vezes sem forças, mas o Espírito Santo não. Às vezes sem direção, mas o Espírito Santo não. Mas o Espírito Santo vê tudo isso. Aí ele vem como um ajudador. Ele não tira a essência da sua oração. Não. Ele, com a mesma essência, ele só faz a colocação das palavras. É como fosse um erro de português, e ele só vai corrigir aquele erro e apresentar diante de Deus, Pai, o nosso Senhor. Então, se eu fosse você, aproveitaria para interceder por alguém. Se eu fosse você, aproveitaria para interceder, porque eu te digo uma verdade: quando alguém me envia o pedido de oração, eu me alegro, não pelo pedido da pessoa, eu me alegro pela fé da pessoa, mostrando para mim, dizendo: pastor, o senhor tem intimidade com Deus. O Senhor tem intimidade com o Espírito Santo. Quando alguém te pede para orar, essa pessoa está falando: você tem intimidade com Deus, você tem intimidade com o Espírito Santo. Fala com Ele, intercede junto a Ele. E alegria no coração é quando a pessoa chega para você e fala: Deus ouviu a sua oração. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que eu sempre aconselho aqui, não toma decisões precipitadas. Porque aquilo que aos seus olhos é bom, o Espírito Santo está vendo que não é. Porque eu e você a enxergamos de uma forma. Quer ver? A Bíblia nos afirma, Dinésio, coloca para mim, por favor, 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13. Por favor, Dinésio. 1 Samuel, deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. 1 Samuel, capítulo, desceu agora e eu preciso compartilhar com vocês. 1 Samuel, capítulo de número 16, isso mesmo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Vou falar para vocês, tá? Porque muitas pessoas estão errando, estão perdendo, estão sendo destruídos. Por quê? Porque não busca a orientação de Deus. Eles vão pelos seus próprios olhos, só porque estão na presença de Deus, só porque tem o Espírito Santo, quer dar um passo maior do que a perna, quer tomar decisões dentro dos seus olhos, dentro da sua vontade e até mesmo dentro dos desejos. Aí vai sofrer as consequências. Eu vou te provar isso. Samuel, ele era profeta, sacerdote e juiz, mas ele foi como um sacerdote. Ele não foi como profeta, porque profeta não podia ungir naquele período. Só sacerdote que podia ungir para ser rei de Israel. Então ele vai como sacerdote para ungir. E quando ele chega lá, olha o que Deus fala com ele. Por quê? Porque ele olha para vários homens, principalmente 3, Eliabe, Abinadab e Samar. Quando ele olha assim, ele diz, esse aí tem uma postura para ser rei de Israel. Olha só, forte, bonito, já está na batalha, então eu vou ungir ele. Aí Deus fala, não é esse. Aí passou Eliabe, e o Senhor Deus fala, não é esse. Aí passa Samar, não é esse. 3, Eliabe, Abinadab e Samar. Então Saul olha e diz, poxa, 3 homens fortes, bonitos, já estão na batalha, dentro do exército do rei Saul, e não serve para ser rei? Não. Aí Deus fala com ele. Olha só no capítulo de número 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu a quem? Davi. Por quê? Agora no capítulo 16, versículo 7, tá? Subindo um pouquinho mais. Olha só, versículo de número 7 do capítulo 16, subindo um pouco mais. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, porque tenho rejeitado Eliabe, Abinadab e Samar. Deus rejeitou os 3 para ser rei de Israel. Deus rejeita, mas Samuel, ele olha e diz, não, esse aí é perfeito, vai se encaixar. Quem sabe você está olhando para uma empresa, quem sabe é um serviço, quem sabe é um relacionamento, quem sabe é um automóvel, quem sabe é alguma coisa que você está namorando, admirando, e muitas vezes não orou, não consultou o Espírito Santo, não apresentou a Deus, e diante dos seus olhos você diz, não é perfeito. Não, é isso que eu quero. Você quer. Não, é isso que eu preciso. Você precisa. Mas a pergunta é isso que Deus tem para a sua vida? Porque aquilo que você pensa que é bom, mais tarde vai se tornar maldição. Escuta! Seja humilde, receba o que Deus está falando ao seu coração. Porque muitas vezes você olha e diz, eu quero, eu preciso, é isso. Não. Eu vou mostrar para vocês. No capítulo 16, versículo 7. Olha só. Eu tenho rejeitado. Olha o que o Senhor Deus fala para Samuel. Ó, 16, 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha aí.
Quando Samuel olha para os três, diz, um dos três vai ser o rei. Por quê? Porque ele olha e diz, serve, esse é bom, perfeito, mas cuidado, cuidado. É melhor você orar, é melhor você buscar Deus e esperar o sinal de Deus. Mas sabe por que muitas pessoas não oram? Sabe por que muitas pessoas não buscam? Porque já tem a sua opinião formada. Aí eu pergunto, então para que está na presença de Deus? Aí sofre as consequências. Depois vai correr para a igreja, vai correr o pastor, olha por mim, minha situação está essa, o meu casamento está assim, eu tomei uma escolha errada e fiz isso e aquilo. Aí a pergunta é, por que você não esperou um pouquinho mais para orar? Por que você não pediu o Espírito Santo? Mas não, porque a necessidade da carne falou mais alto. A necessidade e a carência falou mais alto. E o Senhor está falando, irmãos, em nome de Jesus, através da intercessão, o Espírito Santo quer nos ajudar na nossa fraqueza. Principalmente você que está orando para casar, ou você está orando para namorar, ou você que está orando para comprar alguma coisa, para tomar. Em nome de Jesus, busque em Deus, coloque a sua vida em Deus. Quantas vezes você vai quebrar a cara e não adianta você vir depois e falar, Deus não me avisou, Deus não falou comigo, mas você parou para ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo, porque muitas vezes estava tão centrada em uma situação que você já preparou o bolo e só queria a cereja, que é uma resposta sua mesmo. E aí você entrou. Você preparou a própria cova. O Espírito Santo é nosso ajudador, mas ele só vai ajudar quem pede ajuda a ele. Mas se você já está com a sua opinião formada, agora é você e Deus. Como eu citei aqui, ó. Samuel foi enviado para ungir a rei, mas Deus não falou para ele quem era para ser ungido. Mas aos olhos dele disse, esse aqui é perfeito, essa aqui é bom. Cuidado com seus desejos. Cuidado, porque você pode entrar em caminhos que Deus não está nele. Você pode abraçar causas que não é sua e depois você vai sofrer as consequências. Então é melhor você orar, é melhor você interceder e apresentar diante de Deus por intermédio do Espírito Santo, e aí você vai ver o que ele vai fazer. Ele fortalece quando a alma está fraca. E quando a alma está fraca, se você não buscar através do Espírito Santo, você passa a ser uma presa fácil. Por quê? Quando a alma está fraca, o seu emocional, psicológico, sentimental, você passa a ser uma presa fácil. Por quê? Porque você abaixa a guarda. Mas se você estiver sintonizado com o Espírito Santo, ele vai te ajudar. A intercessão verdadeira nasce muitas vezes na fraqueza. Aí lembra de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. O Dinésio vai colocar na tela, por favor. Tá? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Presta bastante atenção, tá? Porque esse versículo nos traz uma revelação dentro do que eu estou falando. A intercessão verdadeira nasce muitas vezes na nossa fraqueza. E justamente nesse lugar que o Espírito Santo assume o controle. Aleluia! Imagina você dirigindo o seu automóvel ou pilotando a sua moto. De repente, um surto. De repente, vem ali um mal súbito. A moto, o automóvel, uma lancha, descontrola. Já não tem mais o domínio na direção. Mas aí alguém está do seu lado, em sã consciência, observa e pega e segura e assume o controle. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida.
Ele quer assumir o controle dessa situação, nas suas fraquezas. Segundo os Coríntios 12:10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Eu sou forte porque quem assumiu o controle é o Espírito Santo. Aí eu passo a ser fortalecido por ele, porque eu sem o controle eu ia morrer, eu sem controle a minha vida seria destruída, mas quando o Espírito Santo assume o controle, aleluia, passa o controle para o Espírito Santo, passa o controle da sua vida emocional, passa o controle da sua vida sentimental, passa o controle da sua vida financeira, passa o controle da sua vida espiritual, passa o controle do seu casamento, passa o controle da sua vida ao Espírito Santo, porque ele quer ficar no controle. Aleluia, 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 aleluia. Vou adiantar por causa do meu horário. Quando não sabemos o que pedir, quando não sabemos o que pedir, o que eu devo fazer, pastor? Como intercessor, eu vou falar a você. Há pedidos que são complexos. São complexos. Que muitas vezes, eu não sei se você já se sentiu assim, porque eu já. Ao ponto de entrar diante do Senhor Deus, através do Espírito Santo, e falar, Senhor, me falta palavras. Eu não sei nem por onde começar. Porque, querendo ou não, diante de uma situação, de um pedido, a gente tem que se controlar, porque o emocional pode entrar. Quando eu recebi a mensagem lá, tanto da Laura, de 4 anos, tanto da Heloísa, que está lá no hospitalizado devido àquela alergia num doce que ela foi passear no shopping com a mãe, viu o doce, gostou e comeu e foi parar na UTI, né? Como aquela mãe que ontem perdeu um filho de 1 aninho afogado, e agora esta mãe, que a filha foi diagnosticada com leucemia. Irmãos, são tantos pedidos, são tantas notícias. Se o emocional não tiver no controle do Espírito Santo, vai junto. E aí, como que eu vou orar? Como que eu vou apresentar, sendo que eu sou pai, sendo que eu sou avô? Mas aí, tem pedidos que são complexos. Há causas que já fugiram das nossas mãos. Quantas vezes? Situação com o filho, situação com a filha, situação no casamento, situação na vida profissional, que já fugiu do seu controle. E aí você fala, Senhor, eu estou cansada, eu estou cansado. E quantas vezes, Senhor, eu já não aguento mais. Quantas vezes você sozinho no quarto, ou andando pela rua mesmo em direção ao seu local de trabalho, chorando e falando com Deus. E aí o Espírito Santo do seu lado, só te ouvindo, e ele falando, deixa eu tomar a rédea, deixa eu tomar o controle, deixa, mas você está tão focado ali no problema que você nem está ouvindo o Espírito Santo falar com você. Há situações que não sabemos mais como orar. Tem pessoas que estão numa luta constante, já tem anos. Aí eu trago a memória em Marcos capítulo 9, versículo 21, 22, quando Jesus chega para aquele pai, e Jesus faz uma pergunta, há quanto tempo se sucede isso? Aí o pai disse, meu filho, ele se joga no fogo, se joga na água para se destruir, mas eu já não sei mais o que fazer. Irmãos, diante de tanta situação, de tanta pressão, de tanto problema, de tanta fúria do adversário, nós não sabemos como lidar com a situação. Ficamos desesperados. Uma pressão de um lado, outra pressão de outro, um filho, uma filha, e aí mexe com a nossa estrutura. As
situação que não sabemos mais como orar. Você já orou tanto, como aquele pai disse. Há muito tempo tem acontecido isso. E aí nos versículos de número 22 e 23, Jesus olha para ele e vai conversando com ele. Então chega um ponto que Jesus, no versículo 23, Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crer. Então aquele pai responde aqui dizendo: eu já não sei mais como orar, em outras palavras. Eu já não dei mais como lidar com essa situação. Se o Senhor tem misericórdia de nós, nos ajuda. Agora o que ele fez? Ele passou a situação para o controle de Deus. Para o controle de Deus. Para o controle do Espírito Santo. Ei, hoje, agora, pega essa situação aí, entrega na mão do Espírito Santo e fala: Espírito Santo, eu fui até onde eu consegui. Eu fui até onde eu consegui. Não consigo mais. As minhas forças já estão se acabando. Espírito Santo, eu já orei, eu já jejuei, eu já chorei, eu já clamei. Espírito Santo, eu já não sei mais como orar. Aí o Espírito Santo entra e diz: na verdade, você não sabe orar como convém, mas sou eu que entro diante do Pai com gemido inexprimíveis. Aleluia, 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 glória a Deus. Pega essa situação que você já não tem mais controle e passa para o Espírito Santo. Escuta, ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Como, pastor? Vou explicar para você, para eu finalizar. Ele ora acima das nossas capacidades. Ele identifica o que eu e você não conseguimos identificar. Aleluia. Por isso que eu falei para você. 1 Samuel 16:7. Samuel, ele não identificou em Davi o que o Espírito Santo já tinha identificado. Esse vai ser o rei de Israel. Esse vai ser o rei de Israel. Mas olha o tamanho dele, 1,60 m. Não tem cabimento. Mas esse aí, para mim, é o homem que eu escolhi. Aleluia. Aleluia. Não escolha, deixa Deus escolher por você. Deixa o Espírito Santo escolher para você. Aleluia. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele identifica o que você não consegue enxergar, identificar. Ele conduz a dor do seu coração. Ele apresenta ao Pai um clamor perfeito. E aí, o Espírito Santo, ele intercede guiado. Sim, com propósito. A intercessão, ela é guiada pelo Espírito Santo. Não é pela emoção. O Espírito Santo não age na emoção, como eu e você agimos muitas vezes. Não. O Espírito Santo, ele é espírito. Ele age no espiritual. Ele é espírito. Ele é espiritual. É por isso que ele age diferente. Não depende do que nós sentimos, e sim do que habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nós. Não é humano, ele é celestial. Aleluia. As suas orações sobem como, mas é o Espírito Santo que faz a entrega perfeita. Ei, a minha e a sua oração diante de Deus, através do Espírito Santo, ela não é fraca, ela é poderosa, porque vem carregada de graça e da vontade do Senhor. Agora eu quero te convidar a orar comigo.
em nome do Senhor Jesus. Eu espero que você pegue essa palavra e aplique ela em sua vida e não toma nenhuma decisão precipitada fora do Espírito Santo, para que você não sofra as consequências depois. E olhe que as consequências podem ser trágicas. Vamos falar com o Pai. Vamos clamar a Ele, pois Ele é aquele que nos sustenta. Atenção, Brasil! Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho unir a minha fé dentro do 8º dia deste propósito do grande clamor no livro da intercessão. E dentro da oportunidade concedida a cada um de nós, quero lhe pedir o perdão mais uma vez das minhas fraquezas e dos meus pecados. Da mesma forma, soberano, perdoa o teu servo, a tua serva, que do outro lado está orando comigo. Senhor, pedimos o teu perdão para que a nossa oração intercessória não venha a ser impedida e nem bloqueada e neutralizada no mundo espiritual. Hoje, meu Deus, nós nos rendemos diante da tua presença, reconhecendo as nossas limitações. Pai, muitas vezes não sabemos orar. Sim, Pai, nós não sabemos como orar e o que pedir ou como interceder. Mas, aleluia, te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo toma hoje cada nome aqui, Espírito Santo, cada pedido, cada causa escrita no livro da intercessão. Meu Senhor e meu Pai, cada nome aqui apresentado, cada pessoa citada diante de Ti, eu apresento aos seus cuidados, cada problema, ó Deus, cada situação que já fugiu do controle do teu filho, da tua filha. Meu Deus, nós passamos para a mão do Espírito Santo para que Ele tome o controle da situação. Meu Senhor, intercede por nós com gemido inexprimíveis neste momento. Ora, aquilo que nós não conseguimos expressar, trabalha nas áreas que não sabemos tocar. Revela ao Pai a nossa dor, Espírito Santo, a luta e as necessidades e as urgências de cada um de nós, Espírito Santo. Ah, Senhor, que o teu mover alcance famílias neste momento, cure corações feridos neste momento,
Abre as portas, meu Deus, e quebra, meu Deus, as cadeias e as trancas, meu Deus e Pai. Pai querido, traga de volta o que foi perdido, fortalece o intercessor, renova, ó Pai querido, o que está cansado, e que hoje seja um dia marcado, ó Deus, por respostas sobrenaturais em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro apresentando a vida, Senhor meu Deus, da Laura, a vida, meu Deus, dessa criança de 4 aninhos, a vida, Senhor meu Deus, da Heloísa, a vida, Senhor meu Deus, de pessoas que hoje enviaram nomes, Pai. Ó Deus, de pessoas que estão envolvidas, Senhor, no vício, do tabagismo, do alcoolismo. Meu Deus, até mesmo, Senhor, envolvido, meu Pai, no entorpecentes. Meu Senhor, eu oro neste momento por pessoas que o nome estão aqui, até mesmo pessoas que estão, meu Pai, com doenças. Meu Deus, como a Letícia, meu Pai, que foi diagnosticada com leucemia, Senhor, aos 21 anos, meu Pai, filha única, meu Deus. Eu entrego ela nas tuas mãos, que está ali, meu Pai, no hospital, esperando vaga para ser transferida, meu Deus. Meu Deus, toma nas tuas mãos a agonia da mãe, meu Deus, a angústia da filha, meu Senhor, meu Pai, a perca recente, meu Deus, da sogra, a perca recente, meu Pai querido, da avó. Só o Senhor para fazer algo sobrenatural, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, quantas vidas eu clamo nesta noite, meu Deus, que estão orando comigo, meu Pai, mas estão vivendo situações difíceis. Meu Deus, estão sobre ataques espirituais, meu Deus, opressões, nós passamos tudo para o Espírito Santo. E que o Espírito Santo, meu Deus, intercede por nós neste momento com gemido inexprimíveis. Senhor, situações, Pai, que nós já não sabemos mais como orar, nós não sabemos mais como lhe pedir. Meu Deus, nós temos orado tanto, meu Pai, que às vezes até nos cansamos, mas hoje nós estamos apresentando diante de Ti, meu Pai, mas agora é o Espírito Santo que está levando. Agora, meu Pai, nós estamos passando tudo para a mão do Espírito Santo, pois Ele é o nosso ajudador. Ele nos aproxima, meu Pai, se aproxima de nós para nos ajudar nas nossas fraquezas. É por isso, meu Deus, que eu entrego nas suas mãos o 8º dia desse propósito, para a glória de Deus. Alcance cada vida neste momento e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome do Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero, antes de finalizar e entrar aqui nos propósitos finais, eu quero que você libere uma palavra para você mesmo, escrevendo aí, dizendo: Espírito Santo, a partir de agora, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos, em todas as áreas. Escreva. Fala: Espírito Santo, toma o controle da minha vida nas tuas mãos. Mas não deixe apenas no escrito, mas aplica na prática. Se você já tomou alguma decisão, a partir de agora, pede o Espírito Santo para tomar a rédea. Passa para ele o controle. Fala: Espírito Santo, toma o controle do meu emocional, toma o controle do meu psicológico, toma o controle da minha vida espiritual, toma o controle da minha vida financeira, toma o controle da minha saúde, toma o controle dos meus filhos, toma o controle do meu casamento. Coloca aí. Espírito Santo, toma o controle da minha vida. E se você entregar de coração, você vai ter resultados.
Não se assusta, porque os resultados, ainda que para você não é da forma que você queria, mas para Deus, através do Espírito Santo, é perfeito. Porque nem tudo que você pede é o que você precisa. Fica com essa frase e dorme com ela. Porque nem tudo que eu e você pedimos é o que nós precisamos. E você que está acreditando, acabou de escrever aí. E você se prepara. Eu repito, se você está escrevendo, você precisa também, na prática, entrega. Você não está entregando a situação e o controle da sua vida ao imprudente. Não. Você está entregando ao Espírito Santo todo o controle da sua vida. E você verá o resultado. E eu vou aguardar, porque o meu WhatsApp vai tocar com testemunhos, porque a data do dia 17 de novembro vai ficar marcada, porque foi o dia que eu e você verdadeiramente entregamos o controle da nossa vida ao Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu profetizo, como ministro de Deus, que a partir de agora você vai viver a vontade de Deus através do Espírito Santo em sua vida, para a glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crer, deixe o seu amém. Eu creio, pois o Espírito Santo faz parte da minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, finalizando, quero convidá-los para materializar a fé só para quem crer, pegando um copo com água. E juntos vamos consagrar e orar. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo que eu consagro esta água, pedindo ao Senhor grande e eterno que quando teu filho ou a tua filha fazer uso desta água, algo sobrenatural há de acontecer, pois eu creio em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí, irmã Regina. Glória a Deus. Queridos, já finalizando e lembrando, você que é dizimista, ofertante e mantenedor do ministério que o Senhor Deus me confiou, você que já recebeu no seu WhatsApp o cartaz e o áudio, e você que ainda não enviou o seu terceiro e último pedido específico, pois hoje, com a permissão do Senhor Deus, à meia-noite, eu vou estar adentrando diante do Senhor Deus em santo jejum, aqui dentro do quarto de guerra, eu, Jesus e eu, tá? Para apresentar o seu pedido no altar da oração, aonde eu estarei orando de meia-noite até as 4 da manhã e individualmente apresentando cada dizimista, cada ofertante, cada mantenedor, e assim enviando a oração no WhatsApp de cada um de vocês. Mas para isso, você só precisa me enviar por escrito o seu terceiro e último pedido em nome do Senhor Jesus. Eu peço a você, se o Espírito de Deus, Espírito Santo, tocar no seu coração, porque se você a partir de hoje entregou o controle da sua vida na mão dele,
Então você vai ser sensível à voz dele. E ele vai falar no seu coração: ajuda esta obra, ajuda esta obra. E se o Espírito Santo falar com você e você for sensível à voz dele, você pode ser dizimista, pode ser ofertante e mantenedor. E aí você assumindo essa responsabilidade, eu vou colocar o seu nome aqui e você vai entrar dentro do meu propósito, que eu faço todo mês, tiro 3 madrugadas orando, tá, especificamente pela sua vida, a sua família e apresentando os seus pedidos. Pastor, como é que eu faço para me enviar minha contribuição? O Dinésio, me auxiliando como sempre, colocou aí ó, o número da conta do Banco do Brasil, o número da conta da Caixa Econômica Federal e o número do Pix, onde você pode tirar um print aí agora, salvar e enviar a sua contribuição, onde eu estarei apresentando no altar da oração e orando para que o Espírito do Senhor Deus comece a conduzir a sua vida. Então, meus amados irmãos, eu preciso da sua ajuda. E você que queira enviar o seu pedido completo, aí está o WhatsApp da oração. Amém? Muito obrigado, encua a sua cabeça, mas antes de mais nada, eu peço que você lê o Salmo de número 109 para a sua meditação. Salmo 109 para a sua meditação. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Finalizando, faz assim com as suas mãos, por gentileza. Como ministro do Senhor Deus, profetizo que a sua terça-feira venha a ser uma terça-feira de livramentos, de paz, vitórias, conquistas e realizações para a glória de Deus, em nome de Jesus e através do Espírito Santo. Só quem crer, diga amém. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Enquanto você vai dormir, eu vou passar a madrugada em oração pela sua vida, pela sua causa e pela sua família. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, querendo Deus, às 21 horas. E eu, pela manhã, dentro do vale, apresentando o 9º dia desse propósito, com a permissão do Senhor nosso Deus. Um grande abraço do pastor Anderson de Souza. Até amanhã, querendo Deus. Muito obrigado pela sua companhia e toma posse desta palavra que foi liberada sobre a sua vida. Entrega tudo ao controle, ao Espírito Santo. Amém.